Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Depois Jesus disse a todos: Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Com efeito, de que adianta a um homem ganhar o mundo inteiro, se se perde e se destrói a si mesmo? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, esse tempo em que nós iniciamos no dia de ontem, o tempo da Quaresma, ele é um tempo propício, um tempo favorável para a nossa conversão, para a nossa mudança de vida. Nós vamos perceber que nesses dias da Quaresma nós constantemente vamos ser convidados a trilhar esse caminho de conversão, a voltarmos para Deus, a retomarmos esse caminho que Deus, por meio da sua lei e principalmente por meio do seu Filho Jesus Cristo, veio nos ensinar. E nós sabemos que todo convite, quando nós somos convidados a alguma coisa, a algum lugar, todo convite ele é uma proposta, né? É uma proposta que nós recebemos, e nós recebemos esse convite, esta proposta de voltarmos ao caminho de Deus, ao caminho que de fato vai nos conduzir à nossa salvação eterna. E diferentemente de uma imposição, essa proposta nós somos chamados livremente, porque Deus não nos obriga a nada. Deus nos trata livres, nós somos livres para escolher trilhar esse caminho ou não, a aderirmos a esta proposta de seguimento ou não. E dentro dessa proposta de Deus, que nós ouvimos, não existe muitos caminhos a seguir. A proposta de Deus ela é única, ela é uma só. Quando nós somos colocados diante de muitas propostas, de muitas sugestões, nós precisamos pensar, nós precisamos refletir, nós precisamos usar do discernimento, né? Porque nós ficamos ali indecisos em qual caminho tomar, em qual direção seguir, mas essa proposta de Deus não, ela é única. Não existe várias propostas de um segmento de Deus, existe apenas um caminho. E para alcançarmos esse caminho, para nos colocarmos nesse caminho, nós muitas das vezes encontramos, sim, muitas propostas, mas falsas propostas. Encontramos aí propostas facilitadas, de um segmento facilitado, de uma conversão, das vezes quase que instantânea, né, de curas instantâneas, de milagres instantâneos. Mas a liturgia desta quinta-feira, do início dessa Quaresma, vem justamente nos alertar isso, que o caminho proposto por Deus é único, é um só, e nem sempre ele é um caminho facilitado. Ele não é um caminho muito fácil de ser seguido. Na primeira leitura, tirada aí do livro do Deuteronômio, que é considerado como o último discurso de Moisés, que é este grande legislador de Deus, ele que faz as leis, usa de Moisés para colocar a lei ali para o seu povo. Então Moisés dirige ao seu povo, de uma forma solene, esta opção, tomar esta decisão de seguir o caminho de Deus, de seguir o caminho da lei de Deus. Então Moisés propõe este caminho, e de forma muito clara, né, se nós podemos comparar
essa primeira leitura a um contrato, como se Deus quisesse fazer um contrato com o seu povo, esse contrato é muito claro, né? Não tem ali as letrinhas miúdas ali, confusas, não. A proposta de Moisés é muito clara. Retomando aqui o versículo 15 e 16, Moisés vai dizer: vê que eu hoje te proponho a vida e a felicidade, a morte e a desgraça. Se obedeceres aos preceitos do Senhor teu Deus, que eu hoje te ordeno, amando ao Senhor teu Deus, seguindo seus caminhos e guardando seus mandamentos, suas leis e decretos, viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra em que vais entrar para possuí-la. Ou seja, é uma proposta, é um contrato com letras grandes e claras. Não é confuso aquilo que Moisés nos propõe. E esta proposta é tão clara que Moisés apresenta justamente as consequências do seguimento ou do não seguimento. Se, porém, o teu coração se desviar e não quiseres escutar, se deixando-te levar pelo erro, adorando deuses estranhos e servindo, eu hoje anuncio que certamente perecereis, não vivereis muito tempo na terra onde irdes entrar. Moisés também apresenta, então, também as consequências, tanto do seguimento, tanto daquele que se coloca nesse caminho da lei de Deus, como aquele que não se coloca no caminho da lei de Deus. E Moisés afirma: o céu e a terra são testemunhas. E a proposta feita, ou seja, o contrato, está muito às claras. Vida e morte, bênção e maldição. E Moisés vai afirmar: escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e teus descendentes. O salmo de hoje também vai nos garantir que é feliz aquele que encontra o seu prazer na lei de Deus. Aquele que encontra o seu prazer na lei de Deus e vive a lei de Deus, ele é como a árvore plantada ali à beira de um riacho, que mantém as suas folhas sempre verdes, mesmo passando ali por tempo de seca, por tempos de dificuldades, as folhas permanecem verdes. Ou seja, aquele que escolhe o caminho de Deus, o caminho proposto por Deus, mesmo que ele sofra, mesmo que ele padeça, ele permanece firme. E a sua felicidade, ela não está condicionada ao ter, ao não ter, não está condicionada às consequências deste mundo, aos bens deste mundo, porque ele colocou a sua confiança unicamente em Deus. E Jesus no Evangelho, hoje também, ele nos faz uma proposta muito clara, uma proposta de seguimento. Jesus é tão claro conosco hoje nesse Evangelho, que ele mesmo foi o primeiro a seguir este caminho e a ensinar esse caminho, a percorrer esse caminho de sofrimento, esse caminho de rejeição, esse caminho de cruz, esse caminho de morte, mas principalmente o caminho que conduziu à ressurreição. E seguir a Jesus, se nós queremos de fato seguir a Jesus, seguir os seus passos, nós também precisamos tomar, muitas das vezes, este caminho de sofrimento, de rejeição, esse caminho de sacrifício. Talvez nós não vamos ser martirizados numa cruz como Jesus foi. Mas se nós tomamos esse caminho de seguimento, se nós somos discípulos de Jesus, esta cruz de Cristo, ela vai tomando várias outras formas também em nossa vida. Ela vai assumindo formas diferentes, onde nós precisamos viver a renúncia, os sacrifícios, onde nós vamos também ser rejeitados, e nós não podemos, meus irmãos, abandonar as cruzes que vão surgindo em nosso caminho de seguimento de Jesus Cristo. Sejam elas pequenas cruzes, pequenos sacrifícios, pequenas renúncias que nós precisamos fazer, ou sejam elas grandes sacrifícios, grandes cruzes. Nós não podemos perder essa oportunidade de associar o nosso sofrimento, as nossas lutas, ao caminho de santificação que Jesus nos propõe.
Se de fato nós estamos comprometidos com o caminho de santidade, com o caminho de salvação, nós não podemos abandonar a nossa cruz, seja ela grande ou seja ela pequena. Porque é Jesus que nos diz: se alguém deseja me seguir, tome a sua cruz a cada dia e me siga. Então, esse caminho que nós somos chamados nesse tempo quaresmal a percorrermos ou a retornarmos a este caminho de santificação, de santidade, ele passa pela cruz. Ele vai passar muitas vezes pelo sofrimento, pela dor, pela rejeição de quem não entende esse caminho, de quem ainda não conheceu esse caminho. Passa pelas mortificações, passa pelos oferecimentos que nós vamos precisar viver. Por isso nós não podemos nos iludir de um segmento de Jesus Cristo, um segmento muito fácil, um segmento muito facilitado, um segmento onde tudo vem instantaneamente, facilmente, porque o segmento de Jesus Cristo, o discipulado de Jesus Cristo, ele exige de nós um certo esforço, ele exige de nós sacrifícios, renúncias, não é um passe de mágica. A nossa conversão não é um passe de mágica, de um dia para o outro. Ela é diária, ela é constante e precisamos nos esforçar para nos converter. Então, conversão, seguimento de Jesus Cristo é tomar essa cruz a cada dia, é aceitar essa cruz e viver essa cruz. Santa Catarina de Sena, em um dos seus escritos, ela nos diz que nesta vida ninguém vive sem cruz. E é nas adversidades que se prova o amor. É nas adversidades que nós provamos que nós amamos a Jesus Cristo e que nós estamos de fato nesse caminho, que nós estamos de fato seguindo a Jesus Cristo. Se as coisas estão muito fáceis, desconfie. Se você não está enfrentando aí cruzes, dificuldades para viver de fato aquilo que é ser cristão, desconfie, porque o seguimento de Jesus Cristo, ele é cruz, ele é subida, exige de nós. Será justamente nas adversidades que nós iremos provar o nosso amor e a nossa fidelidade. Será nas cruzes de cada dia. E essa cruz que nós devemos tomar a cada dia, como eu disse, ela vai assumir muitas das vezes o aspecto do sofrimento. Às vezes em alguma doença, em alguma rejeição que nós vivemos, na não compreensão dos outros. Ele assume esse aspecto de sofrimento. Mas esse sofrimento, quando associado ao sofrimento de Jesus Cristo, ele não é estéril. Não é um sofrimento estéril, vazio, sofrimento só pelo sofrimento. Mas quando nós unimos o nosso sofrimento ao sofrimento de Cristo, ele produz frutos de redenção para nós, frutos de salvação, mas frutos também de salvação, de redenção para os nossos, para a nossa família, para aqueles que nos cercam, para aqueles que estão ao nosso redor. São José Maria Escrivá também ele vai dizer que o caminho da nossa santificação pessoal passa diariamente pela cruz. E não é um caminho infeliz, porque o próprio Cristo vem em nossa ajuda e com Ele não há lugar para a tristeza. Mesmo sofrendo, quando nós sofremos com Cristo, não é um sofrimento infeliz. Não é difícil às vezes a gente encontrar pessoas que estão aí sofrendo, padecendo, mas estão unidas a Cristo e mesmo no sofrimento elas se alegram, elas estão contentes, não estão murmurando, não estão lamuriando diante do sofrimento, porque souberam associar o seu sofrimento ali ao sofrimento de Cristo. O cristão que caminha pela vida, fugindo do sacrifício, fugindo das dores, fugindo das ofertas, ele não encontrará a Deus, não encontrará a santidade. Aquele que foge do sacrifício não vai encontrar a salvação.
além de aceitarmos a cruz, grande ou pequena, que vem ao nosso encontro muitas vezes inesperadamente, muitas vezes o sofrimento vem até nós não esperamos, na maioria das vezes nós não esperamos, porque ninguém quer sofrer, mas ele vem. Nós também precisamos nos colocar nesse caminho, ofertando também pequenos sacrifícios. E este tempo da Quaresma nós somos chamados a ofertar ao Senhor, a ofertar não para o Senhor, mas justamente para a nossa santificação, certos sacrifícios, certas mortificações, certas penitências, porque isso vai nos ajudar, vai ajudar no nosso progresso de santidade, vai ajudar a crescermos neste caminho de santidade. Por isso nós precisamos aproveitar este tempo para aprendermos a sofrer com o Senhor, assumindo a nossa cruz diária, mas também ofertando a Ele pequenos sacrifícios, pequenas mortificações, para que nós possamos crescer em santidade, crescer no nosso caminho de santidade, de fato darmos passos nesse caminho de santidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.